tarde, queridos irmãos, irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa amada Casa Paulo de Tarso para dar início a mais um estudo que será realizado hoje pela nossa querida Cristina. E como sempre fazemos, antes de iniciarmos realmente a atividade, a gente une os pensamentos e agradece a Deus Pai, a Jesus, aos benfeitores amigos, aos benfeitores que cuidam de nós, por estarmos aqui neste momento, por podermos vir até a tua casa, Jesus, receber as tuas lições, meditarmos, refletirmos, que nós possamos assimilar os ensinamentos na tarde de hoje, colocá-los em prática no nosso dia a dia e assim caminharmos firmes na tua direção, amoroso amigo, porque sabemos que sempre estás ao nosso lado e a força que necessitamos, o amparo, tu nunca nos deixas faltar. Que tenhamos momentos amoráveis de aprendizado, que as bênçãos do alto possam recair junto a todos nós, abençoando a nossa Cristina na sua fala, e assim darmos seguimento à nossa caminhada, um pouquinho melhores a cada dia. Em teu nome, Jesus, agradecemos imensamente por aqui estarmos e pela Casa Paulo de Tarso que nos acolhe. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nosso assunto desta tarde é o capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? Bem-aventurados pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. No item 2 diz bem assim para nós: a incredulidade zombou dessa massa. Bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para este o reino dos céus e não para os orgulhosos. Então, logo que a gente começa a estudar, né, o Evangelho, a gente se depara, né, com essa pergunta: o que deve entender por pobre de espírito? Então, Jesus não entende os baldes, entende aqueles que têm inteligência, aqueles que têm conhecimento em todas as áreas, né? Aqueles que têm uma preparação, vieram com essa preparação, né? Numa mentalidade, num raciocínio, né? Privilegiado, né? Sabe tudo, entende tudo, né? Então, mas Jesus se refere aos simples, aos humildes, que não têm esse conhecimento, não têm esse entendimento, né? Então, porque aquele que é inteligente, nem sempre eles não se importam com o lado espiritual das coisas, né? Para eles, é eles aqui na Terra, com o que conhece, com o que entende, essa é a verdade deles, né? Enquanto aqueles que são simples, humildes, não tem uma inteligência, não tem um conhecimento, né? São ignorantes em certas áreas, esses aceitam, né, com humildade o que é colocado, né, na parte espiritual. E aqui adiante nos diz assim: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente
tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas. Então esses homens de saber, muitas vezes para eles é bobagem essas coisas divinas, o lado espiritual, né? E para eles é indiferente, porque eles acreditam neles. E o que eles sabem é a verdade, porque ali mora o orgulho, a vaidade, né? Então, para esses homens de saber, como diz o Evangelho para nós, para eles, não importa de saber que tem um ser superior, eles nem acreditam que tem um ser superior a eles, que é Deus, né? Eles acreditam nele, no que eles fazem, agem, pensam, enquanto aquele mais simples, mais humilde, né, no conhecimento, no entender, esse já tem uma fé, já acredita em Deus, né? E a gente ouve muitas vezes, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Quando se nós nos deparamos com uma situação dessa, a gente fica em respeitar. Por que respeitar? Porque cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua hora de entender, de aceitar que existe um ser superior, que é Deus. Que Jesus é nosso irmão, que foi o ser mais iluminado que pisou nesta terra, aqui de prova, de expiação. Deixa eu ver. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprio e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de merecer atenção, concentrando sobre si mesmos seus olhares. Eles não os podem levar até Deus. Então, concentrando o seu olhar, né, como acha indigno as coisas de Deus, concentra em si o seu olhar, olha para si, não para o outro, não busca Deus, né? Essa tendência de se acreditar superiores a tudo, muito a miúdo os leva a negar aquilo que estando-lhes acima, ou depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos tributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientemente para o bem governá-lo. Tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal, julga-se apto a tudo compreender e não pode crer na possibilidade do que não compreende. Considere sem apelação a sentença que profere. Então, tomando a inteligência que possui para a medida da sua inteligência universal. Então, vocês vejam como a gente vai no Evangelho de Jesus, ele nos possibilita, ele é uma bússola para a nossa vida, para o nosso entendimento, para a nossa direção na vida. Então, o Evangelho, ele é capaz de nos mostrar as coisas que Deus mandou através de Jesus, que Jesus trouxe. A maior lição, que é a lição do amor, a lição do perdão, da caridade, da fraternidade. Antes de Jesus não ter estado aqui na Terra, ele estava lá se preparando no mundo espiritual, e os homens achavam que poderiam proceder de qualquer forma. Achavam que era olho por olho, dente por dente, né? A vingança, né? Tudo isso se achavam no direito. E aí vem Jesus e diz: ama teu próximo, faz o melhor que teu próximo, ama teu inimigo, aprende a olhar teu inimigo com um olhar de bondade, de generosidade, né? Jesus veio trazer esse ensinamento para todos nós. E por isso que o Evangelho, ele é esse sol que nos ilumina, nos dá força,
que nos dá coragem. Quando nós estamos passando dificuldade em nossas vidas, nas maiores dificuldades, o Evangelho é que nos dá força, é que nos alimenta, que nos dá fé, que nos dá esperança, que nos dá condições. Então, esses espíritos que no momento estão num estágio que só a inteligência para eles é importante, só o que eles entendem é importante, que não existe Deus, não existe Jesus, não existe os espíritos de amor que labutam, que cuidam de nós, que nos amparam, que ninguém está só. Esse espírito vai chegar um momento que eles vão se dar conta. Como aqui mesmo, mais adiante, ele, no Evangelho, nos diz que esses irmãos, hoje estão no pedestal do conhecimento, da inteligência, estão até numa posição social muito além de muitos, né? Mas vai chegar um dia que esses irmãos, por eles ter fechado como uma ostra, não aceitam, né, que existe algo maior. E a gente tem, né, essa comprovação pela natureza que existe um ser maior. Quando a gente vê o verde, quando a gente vê a natureza, os pássaros, os bichos, tudo nos comprova que existe um ser maior. E nós, por estarmos aqui, né? Isso não quer dizer que nós nos mostra mais que nós somos filhos de alguém. E esse alguém é Deus, né? Que nos oportuniza estar aqui. Então, esses irmãos que não aceitam, que negam porque fere o orgulho deles, vai chegar um momento que eles vão voltar para o plano espiritual, como nós todos, né? E vai chegar lá, o que vai acontecer? Vão se deparar com a realidade diferente. Vão se deparar que a vida continua, que nós temos um Deus único, de amor, que nos ama, que quer o melhor para nós. Nós sim somos rebeldes, nós brigamos, nós discutimos, nós temos aqueles nossos momentos de achar que aquela dificuldade, né? Ainda porque somos imperfeitos. Aí esses seres com a inteligência vão ter que vir podados, limitados, para aprender a ser humilde, aceitar esse Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Então vocês vejam que nada está perdido. Por isso que é importante a gente cuidar o que fala. Eu sempre digo o que pensa. Porque aquele ser que hoje está, né, revoltado, não existe Deus, não aceita pelo orgulho, pela vaidade, enfim, por essa chaga, né, ele vai se dar conta e vai ter que vir limitado na sua inteligência. O que ele tem, ele não perde, mas é bloqueado, é limitado para ele fazer uma experiência limitada. Né? Então, às vezes a gente olha as situações daquele ser que é orgulhoso, sabe tanto, mas é tão duro de coração, né? É tão rígido nas coisas, engessado, né? Mas um dia vai amolecer, precisa. O nosso aprendizado, a nossa caminhada é essa aí, aprender, né? E nos desvestir, nos desamarrar das situações que nós permitimos, que negamos, que nos permitimos a vivenciar. Então o Evangelho tem esse poder. E aí mais adiante diz assim, ó: se recusa a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana. Não é que isso nem esteja fora do alcance, não está fora do alcance deles. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não posso colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam.
Isso os Espíritos nos dizem. Daí só aquele sorriso de mofa, né? Aquele sorriso de mofa, para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber de tão grande cópia que não pode crer em coisas segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que tomam a sério, que é aqui o mundo espiritual, eles não acreditam, né? Eles não levam a sério. Quem leva a sério é aqueles simples, né? Humildes. Entretanto, diga o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem, e lá que os olhos se lhes abrirão, e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma que lhe desconheceu a majestade, e o outro que humildemente lhe submeteu às leis, nem os aqui ou há em partes iguais. Então Deus, quando voltar para o mundo espiritual, Deus não poderá receber esses irmãos, né, com essas inteligências, mas que não aceitam o mundo espiritual, não aceitam Deus da mesma forma que né, simples, humilde, que aceita Deus. Então, aí nos dá para nós fazer uma análise. Aquele que não tem condições ainda de galgar um degrau melhor dentro da sua evolução. Tem a evolução intelectual, a inteligência, mas não a espiritual e a moral. Então nós sabemos que agora está reencarnando muitos espíritos, né, meus queridos, que eles têm conhecimento, mas eles retornaram ao corpo físico, eles não têm a moral, muitos não têm o espiritual. Então essa volta do corpo são o amor de Deus. Saber que nós, com as nossas inferioridades, com a nossa pequenez, nós vamos voltar para o mundo espiritual e dentro do nosso alcance, né, de conhecimento, de evolução, cada um está numa faixa, nós vamos ter mais uma oportunidade. Então não é ir e vir. Enquanto precisamos, né, fazer tirar nossas arestas, nos equilibrar, nos organizar, né, nos organizar espiritualmente, organicamente, nós precisamos voltar. E que bom! Será que Deus seria justo se não houvesse a reencarnação? Não. Aí nós ia ver que Deus não seria justo. Mas Ele é Pai, Ele ama, Ele está sempre, né, nos dando a oportunidade. Então nós sabemos que daqui amanhã ou depois nós vamos voltar para o mundo espiritual e ter essa consciência que a morte não existe, que existe sim um retorno para a espiritualidade, né? Então tem um momento que nós vamos retornar e que possamos retornar em boas condições, com equilíbrio, com harmonia, melhorzinho do que nós saímos daqui, né? Enquanto aqueles que ainda precisam trabalhar essa situação de aceitar um Deus bom, de aceitar um ser superior a eles, né? Não só viver o terra a terra, as sensações do corpo, as coisas que o mundo oferece. E o mundo está tão assim, oferecendo tantas coisas, que as pessoas se fecham para o lado espiritual. Mas a gente não esquece que vai chegar um determinado tempo, nós, como aquele filho pródigo, cansados de lutar, de perder, de entrar em situações equivocadas, ficar exauridos, nós vamos voltar à casa do Pai. E aí a casa do Pai é Deus, é o mundo espiritual. E nós vamos chegar lá e dizer:
Pai, me dá mais uma chance, me perdoa. É como o filho pródigo, ele saiu pelo mundo, pediu a sua parte da herança. Eu vou embora, eu vou viver a minha vida. E sai pelo mundo. Enquanto ele fica nas sensações, das coisas do mundo, chega um determinado tempo, ele está cansado, exaurido, porque não tem mais nada, aquela herança não existe mais, ele já está dormindo junto com os porcos, não tem mais o que comer, tem que mendigar, tem que pedir as coisas, não tem nem o que vestir. E ele volta à casa do Pai, aonde ele recebe a túnica, aonde ele recebe o carinho, aonde ele é colocado bem perto do coração, recebendo a oportunidade daquele Pai. Então nós não somos esquecidos. Deus nos ama. Ele quer o melhor para cada um de nós. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade do espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E é isto por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Então, meus irmãos, eu trouxe uma mensagem para ver para nós que estamos já encerrando, como é importante nós termos esta visão que nós estamos aqui neste mundo, que esse Evangelho nos oportuniza a nós amadurecer e a mudar, a mudar nosso modo de ver, de nos comportar, de viver a vida. Que Maria Dolores, que eu gosto muito dela, que ela é uma poetisa, ela nos diz assim, o dom de Deus. Alguém um dia perguntou a Miguel Lange, enquanto ele esculpia: Senhor, por que razão martelar esta pedra indefesa? Não seria mais justo deixá-la em paz no coração da natureza? O escultor, entretanto, respondeu simplesmente, sem alterar a voz: um anjo mora dentro, um anjo mora preso nesse bloco maciço. E tem um compromisso de trazê-lo até nós. E batendo, cortando, aresta sobre aresta, aparando e brunindo o mármore que entesta, vê, afinal, o instante em que ele próprio exulta. A obra que jazia oculta aparece soberana. É um anjo que sorri quase que em filigrana. Uma pedra, por fim, que se transforma como um prodígio de forma, em requintes de luz e de beleza humana. Assim também, alma querida, quando a dor te ameaça ou te amafanhe a vida, não grites maldições, nem fabricas labéus. A prova é a força que te aperfeiçoa. A dor nasce de Deus por dom profundo, que te arranca do mundo para brilhar no céu. Então, esse anjo que devemos um dia nos transformar,
A casa que acolhe a todos nós, 68 anos. Né? Nós estamos ainda de aniversário. Segunda-feira, a nossa casa fez 68 anos. E que nós possamos, com todo o aprendizado que recebemos nessa casa, todos vocês que chegam até aqui junto a nós e nós junto a vocês, possamos nos transformar. Olhar um para os outros, para os outros, com carinho, com humildade, com simplicidade, e ver um no outro irmão, na mesma caminhada. Aprender o Evangelho que nos traz força, coragem e fé. Podemos estar sofrendo, podemos estar chorando, mas nunca desistir desse Evangelho, desta casa que é um templo de oração, que acolhe a cada um de nós, encarnado e desencarnado. Muita paz para todos nós, meus queridos, que possamos sair daqui bem melhores que aqui chegamos. Obrigado pela atenção.